Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 17. Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 17. Todos encontraram? Diz assim, o narrador bíblico: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vou repetir palavras de Jesus, uma das primeiras da sua pregação. Arrependam-se, pois o reino dos céus, em outras versões, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Amados, o título dessa mensagem de hoje é Reino Sustentável. Sustentabilidade, um reino sustentável. E me veio em mente essa mensagem justamente pela discussão que está acerca deste tema, o tema da sustentabilidade. Nós sabemos que existe um programa e aí uma agenda mundial adotada durante a cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Isso aconteceu em 2015 e essa agenda tende a cumprir, na esfera mundial, alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês já ouviram falar, o governo federal, as emissoras, toda a mídia tem propagado esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são pelo menos 17 objetivos. E aí depois, se vocês quiserem conhecer melhor essa agenda, entrem no site ods.com.br, vocês encontrarão maiores informações. Além desses 17 objetivos, a gente tem pelo menos 169 metas a serem atingidas. Então, essas metas deverão ser atingidas até o ano de 2030. Essa é a programação dessa agenda. E os 17 objetivos sustentáveis, eu vou elencá-los aqui rapidamente. O primeiro, e eu diria mais importante, erradicação da pobreza. Então, é um objetivo da Agenda Mundial, Organização Nações Unidas, erradicação da pobreza. Outro objetivo, fome zero. Então, eles querem que a fome no mundo seja zero. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. 10º objetivo, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Outro objetivo, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água. Então, os peixes debaixo d'água, como está essa vida? Vida sobre a terra, os animais, nosso ecossistema também deve ser cuidado. Penúltimo objetivo, paz, justiça e instituições fortes. Interessante, nunca tivemos instituições tão fragilizadas e eles querem, por alguma razão, e legítima essa razão, eu digo, que nós tenhamos paz, justiça e instituições fortes. E o último, parceria em prol dessas 169 metas que essa agenda tende a cumprir. Eu penso, irmãos, que nunca na história da humanidade se falou tanto sobre esse tema, o tema da sustentabilidade. Nós temos nas mais diversas esferas, sejam elas sociais, políticas, até religiosas, essa dimensão da sustentabilidade, do cuidado com o nosso planeta, esse clima até agora não choveu, racionamento, enfim, a gente tem isso muito presente hoje, principalmente no Brasil, que sofre essas mazelas. Então, nunca se falou tanto sobre esse tema. Porém, eu diria assim que existe uma profunda ironia e contradição por trás dessa agenda sustentável.
É uma agenda de cuidado, de compromisso, de seriedade, com esses objetivos, em prol de quem? Em prol da humanidade, em prol do nosso planeta e, principalmente, em prol das pessoas que vivem neste planeta. Então, há um cuidado legítimo, importante, que deve ser realmente valorizado, que, de alguma medida, nós podemos participar dessa agenda também. Contudo, irmãos, onde está a ironia, onde está a contradição nisso tudo? Porque nós vivemos, talvez o mundo ocidental principalmente, vive uma cultura que eu chamo de cultura de descarte. Ao mesmo tempo que a gente quer preservar a vida nas suas diversas áreas, nas suas diversas dimensões, de alguma forma nós somos aculturados a sermos objetos ou a descartarmos coisas. Um exemplo disso é que essa sociedade descarta quase tudo, a sociedade moderna. E assim, bem específico, nós vivemos numa sociedade moderna que descarta os celulares, que ficam conosco até sair a próxima versão. Não é isso? Então, eu tenho aqui um aparelho celular, 7ª versão, 8ª versão, 9ª versão. No ano que vem vai sair a 10ª, ou vai sair a 11ª. Qual é o nosso primeiro objetivo? Talvez juntar dinheiro ou ter um limite de cartão de crédito para poder comprar a última versão do celular. E como está o seu celular? O meu celular está bem. Está me atendendo? Está me atendendo. Mas por que eu vou comprar um outro celular? Porque está todo mundo comprando. Logo, este celular se torna descartável, porque as coisas, numa sociedade que tem como cultura o descarte, ela só tem importância por um determinado tempo. Então, nós descartamos o nosso celular, assim, de forma muito tranquila com isso. Pagamos 3, 4 mil reais num celular sem problema nenhum. É isso que acontece. Descartamos também os carros, que nos servem até terminarmos o carnê das prestações, não é isso? Compramos, às vezes oramos, Senhor, eu preciso de um carro, e o Senhor dá condições, e a gente divide aquele carro por 48, meu primeiro carro foi dividido em 48 prestações, e aí 60, 72 prestações, e quando é que este carro tem o prazo de validade? Terminou o carnê, o prazo de validade do carro também. O carro está novo, com 4, 5 anos, está novíssimo. Leva você para onde você quiser, mas o carnê acabou. O meu carro é descartável, eu preciso trocar. Essa é a sociedade em que a gente vive. Existem exceções? Sim, existem exceções, mas a sua grande maioria se comporta dessa forma. Descartamos também roupas e livros que nos são úteis até serem comprados. Às vezes nós temos roupas que nós compramos e nunca usamos. E aí não estou falando mal das mulheres, tá bom? Os homens também hoje são muito vaidosos, né? Compram roupa e não usam as roupas. Comprou por empolgação, descartou. Livro, está todo mundo comprando, vai lá na livraria, aquela angústia, compra o livro e aí não lê. Então, a compra pelo prazer da própria compra. Né? Descartamos também os brinquedos, que são a alegria das crianças, mas até elas visualizarem outro brinquedo. Então, o Bernardo, meu filho, já está contando o dia do seu aniversário, porque ele quer ganhar o Gato Guerreiro. Por nenhuma influência, ele assiste o He-Man, tá? Sem nenhuma influência, desenho moderno. Então, ele se apaixonou pelo Gato Guerreiro. Então, ele está esperando para que em novembro ele ganhe o Gato Guerreiro. E eu disse para ele, só que hoje é o desejo dele, amanhã ele já quer ganhar outro brinquedo. Então, todo dia ele diz que quer ganhar alguma coisa no dia do aniversário. Outro dia, nessa cultura descartável, de alguma forma eu e Kelly, a nossa família, reproduziu isso no Bernardo, ele olhou para um carrinho que a avó dele deu, um carrinho grande, e um carrinho que custou muito caro, aquele presente que só a avó é capaz de dar, né? Aquele tipo de presente que só a avó poderia dar.
E às vezes quando ela pede, eu falo para fazer a pesquisa na internet. Aí ela diz, não, seu presente não é bom, eu quero dar. E ela deu aquele carrinho, R$600, irmãos, o carrinho. Eu achei aquilo, tá, beleza. Recebemos o carrinho. Depois de um ano, carrinho novinho, encostado, Bernardo pequeno ainda, não usa, olha para o carrinho e diz assim, papai, a gente tem que descartar não, essa não foi a palavra, a gente tem que trocar esse carrinho. E eu, filho, mas o carrinho está novinho. Não, o carrinho já está velho. Então, o tempo que ficou no quartinho de brinquedos dele, né, mostrou para ele que aquele carrinho estava velho, tinha que trocar por outro. Quando ele falou isso, acendeu uma luz amarela aqui, ó, alerta. De alguma forma, eu e Kelly estamos influenciando o meu filho, ou os nossos filhos agora, com essa cultura de descarte. Depois eu mudei a minha atitude. Qual foi a minha atitude? Brinquedo quebrou, vou lá e conserto. Então, quase toda semana eu tenho que consertar os brinquedos. Eu já estou me achando o máximo, né? Estou me achando o máximo consertando os brinquedos. Depois, com a chegada do Heitor, o Heitor ele devora os livros, literalmente. Ele rasga os livros, né? Ele não lê. E aí eu fiquei encontrando um jeito, como é que eu vou reconstruir esses livros? E aí eu fui com 2 amigos comprar uma fita, silver paper, acho que é esse o nome, aquela que gruda mesmo, e eu comecei a colar todos os livros dele com aquela fita. Então, todos os livros deles estão restaurados pelo poder dessa fita aí, né? E aí, algo me chamou a atenção. Quando um dia uma moça deixou cair um copo, e o copo dele beber água, e quebrou o copo. E aí a moça ficou triste, ele olhou para a moça e falou bem assim, não se preocupa não que o papai conserta. Então, assim, de alguma forma eu já tento mudar esse comportamento. Agora eu sou o pai que conserta as coisas. Então, ele está usando brinquedo novo, mas brinquedo também recuperado. Livro novo, mas livro também recuperado, para que ele aprenda a dar valor às coisas. É importante que isso aconteça. Isso é o menor dos males, irmãos, quando nós descartamos coisas. Isso é o menor dos males. O problema é quando nós descartamos pessoas. Então, tudo começa sutilmente. A gente descarta coisas, para depois, evoluindo isso, a gente começa a descartar pessoas, que não tem mais nome, agora tem CPF, que não tem mais um coração, mas tem um bolso. Não tem mais identidade. São coisas que são aproveitadas para algum fim. E isso é tão forte, irmãos, a ponto, e aí pasmem o que eu vou falar agora, outro dia eu ouvi um parente, separou da esposa por algum motivo, não entro em detalhe, e aí constituiu uma nova família, todo o direito de constituir uma nova família, e aí teve mais 2 filhos com essa nova família, e outro dia vira para mim e diz assim, os meus filhos que eu vou cuidar e que eu vou considerar como filhos, são esses dessa nova família. E aquilo, irmãos, deixou meu coração partido. E o filho daquela primeira família? E o filho daquela primeira família? Uma sociedade que descarta coisas, mas também que descarta pessoas. Tem uma nova família, o prazer agora vai ser com essa nova família, deixando aquela de lado. Filho é filho para sempre. Pessoa é pessoa para sempre. Talvez coisas não, mas pessoas, elas não podem ser substituídas enquanto nós substituímos objetos. Descartamos pessoas, infelizmente. Descartamos as relações humanas. Nunca falamos tanto de sustentabilidade, aqui é a ironia, de preservação, de cuidado, mas nós estamos na contramão dessa temática, dessa agenda de sustentabilidade. Contudo, vivemos numa sociedade de relações humanas e institucionais insustentáveis. Trocamos de emprego como quem troca de roupa.
6 meses no emprego. Outro dia eu cortando o meu cabelo, disse que tinha quase 20 anos, trabalhando no mesmo emprego, e o cabeleireiro disse para mim, como que você aguenta? E aí, no outro mês, eu fui cortar com o mesmo. Onde ele estava? Não estava mais lá. Então, troca de emprego como quem troca de roupa. Troca de igreja como quem troca de restaurante. Vou a um restaurante, a comida está boa, frequento aquele restaurante. No dia que não tiver boa aquela comida, alguma coisa me desagradou, eu vou para outro restaurante. Nada contra, mas a igreja talvez não seja assim. Quando há conflito, porque a igreja e vir para Jesus não quer significar, né, plena paz, vivência no céu, onde as pessoas só cantam e adoram, não. Igreja é um lugar de gente doente, me perdoe a expressão. Não tem ninguém aqui são, não tem ninguém aqui perfeito. Todos aqui são imperfeitos, todos aqui necessitam da glória, da graça de Deus. E é por isso que estão aqui. Porque se não estivessem aqui, é sinal de que não precisam dessa graça, seres autônomos, autossustentáveis, suficientes. Então nós precisamos pensar acerca disso também. Trocamos também de família, já disse isso, de cônjuges, de filhos, como quem troca de coisas, de objetos, relações de 6, 3, 4 meses, casando, e daqui um pouco há a separação. Existem vários fatores, mas será que já deu tempo de dizer que essa pessoa não é para mim com 3, 2, 4 anos de relação? Isso é tudo fruto de uma cultura descartável, irmãos. E a gente precisa se preocupar com isso. Não é possível cumprir uma agenda de sustentabilidade com um sistema econômico capitalista, que age de forma contrária a essa proposta. Olha que exemplo interessante em nome da sustentabilidade. Uma empresa sueca, até 2020, quer trocar todos os seus carros para aquele carro chamado de elétrico. Então, todos os carros para essa empresa sueca, até 2020, ela quer trocar. Em nome de quê? Em nome da sustentabilidade. E outras montadoras também têm esse propósito, esse objetivo, em nome da sustentabilidade. Mas o interessante é que estima-se que a frota de carros no mundo passa de 1 bilhão. Passa de 1 bilhão. E aí, uma sociedade sustentável que vai descartar mais de 1 bilhão de carros. Em nome da sustentabilidade ou em nome da condição econômica do capitalismo, descartando, imaginem, 1 bilhão de carros. Onde vão parar esses carros, se isso realmente acontecer? Vamos para a Bíblia, irmãos? A Bíblia é muito claro no que diz respeito à insustentabilidade. De quê? De sistemas econômicos. Então, esses sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, sistema de concorrência, eles são insustentáveis. Nações soberanas, olha, nós tivemos o Egito, a Babilônia, a Grécia, a Roma, os Estados Unidos, agora vindo a China. Nações soberanas, líderes mundiais, né, países com liderança mundial, refletindo em toda a economia, também são insustentáveis segundo a Bíblia. Forma de governo, monarquismo, presidencialismo, também é insustentável. Por quê, irmãos? Porque essa estrutura ela é temporária, pois ela trabalha de fora para dentro. E aí, irmãos, profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 29 ao 45, eu não vou ler porque a gente tem pouco tempo, relata o sonho de Nabucodonosor. Lembram daquela grande estátua? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, sonha com uma grande estátua, e aí ele se angustia porque não há quem interprete este sonho. E alguém teve condições de interpretar este sonho, o profeta Daniel.
E essa estátua, características dela, tinha a cabeça de ouro, tinha um peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro de ferro, parte de ferro e parte de barro. E, diante dessa grande estátua que Nabucodonosor sonhou, havia uma grande pedra, lembram da história? E essa grande pedra é lançada sobre essa estátua. E essa estátua é despedaçada, esmiuçada, não sobra nada. Este é o sonho, a descrição da estátua, e essa estátua sendo destruída por essa grande pedra arremessada sobre ela. E Daniel dá a interpretação do sonho, de maneira alegórica, descreve a sucessão de grandes impérios. Ou seja, aquela cabeça de ouro, Daniel disse assim, a cabeça de ouro representa o Império Neobabilônico. E essa cabeça será destruída. Esse império pomposo, poderoso, será destruído. E aí, aos olhos de um rei ou de um imperador que está no auge da sua soberania, é capaz de olhar para Daniel e sorrir. Que loucura é essa que você está falando? Pois é, isso mesmo que vai acontecer. O seu reino vai ser destruído. Peito e braços de prata, o reino Medo. Outro reino que se sucedeu, ventre e coxas de bronze, o Império Persa. Outro reino depois deste, pernas de ferro e pés de ferro barro, Império Grego de Alexandre. Então, Alexandre conduzindo um grande império com pés de ferro. Depois esses pés são divididos aí entre Ptolomeus e Seleucidas. E o que é a pedra, irmãos? Aqui é que a gente entra na mensagem central. De acordo com o livro do profeta Daniel, a pedra é um outro reino. A pedra é um outro reino. O Egito passou, a Babilônia passou, a Pérsia passou, os gregos passaram, os romanos passaram, mas haverá um reino que jamais passará. Este reino que o profeta Daniel diz é o reino messiânico. Então, olhe, rei Nabucodonosor, os impérios passarão, todos eles. Esses sistemas econômicos passarão, todos eles. Esse apogeu passará. Mas existe algo que jamais passará: o reinado de Deus. O reinado de Deus. É por isso que li no início da mensagem a principal mensagem de Jesus. Então ele começa a sua pregação de que forma? Olha, arrependam-se. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Todos estes reinos que vocês viram, conhecem, historicamente falando, eles passaram, este presente passará, mas existe um reino que jamais passará. O reino de meu Pai. O reino de meu Pai. Então a esperança não é necessariamente nessa fala de sustentabilidade. Eu quero um país sustentável. Eu quero uma sociedade sustentável. E se eu puder, de alguma forma, contribuir para esses objetivos, eu vou contribuir. Mas existem contradições, existem ironias por trás disso, em razão de sistemas econômicos, segundas intenções por trás de tudo isso. Por quê? Porque são sistemas humanos, irmãos. São sistemas criados por seres humanos, logo são sistemas imperfeitos, insustentáveis. Chegará um dia que isso poderá acontecer, mas existe um governo que jamais passará. Então, qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é essa:
arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é para que eu, você, participemos deste reino que é perene, que é eterno, que é duradouro, este reino que é sustentável. Sustentável por quê? Porque ele jamais passará. Este reino que já começou, um reino onde a justiça é pregada, é anunciada. Um reino onde a justiça é proclamada. Um reino onde pessoas que fazem parte dele olham para outras pessoas e se compadecem. E às vezes choram. A exemplo de Jesus Cristo, quando olha para Jerusalém naquela condição socioeconômica miserável, e ele começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Um reino que olha para a condição de Lázaro, e Jesus, sabendo que ele iria ressuscitá-lo, ele ainda chora pela condição de tristeza, de dificuldade que o seu amigo viveu. Isso é um reino utópico? Para alguns isso é loucura. Para os judeus, essa é uma mensagem que traz escândalo, a ponto de alguns rasgarem as suas vestes. Que loucura é isso que você está falando? Isso é profunda utopia. Para os gregos, isso é loucura. Então, o Evangelho é essa realidade que para alguns é uma realidade utópica, mas para nós é uma realidade presente. É uma realidade que a gente participa. É uma realidade que já acontece. O reino de Deus está nesta terra. Ele foi inaugurado por Jesus Cristo. E nós participamos deste reino. Mas ainda existe um sistema econômico. Ainda existe uma forma de governo. Sim, existe. E a gente vive nessa dimensão. Somos da terra, somos do sistema econômico, político, social, mas participamos do reino. Temos a oportunidade de nos reunir uma vez por semana, a maioria se reúne uma vez por semana e ouve essa mensagem e reflete sobre essa mensagem e experimenta essa dimensão de reino, reino de Deus. O reino de Deus que já chegou. O reino de Deus que traz esperança ao coração choroso, ao coração dolorido. Essa é a mensagem, irmãos, principal de Jesus. Alguns dizem, olha, Jesus pregou muito sobre o amor, Mas ele começa a sua pregação, diz o texto bíblico, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Entrem neste reino, arrependidos. E o que é arrependimento? Mudança de direção. Eu caminhava com essa cosmovisão, eu caminhava com esse entendimento, e a partir de agora, à luz dessa mensagem, eu passo a caminhar sobre uma nova cosmovisão. A minha cosmovisão, a minha forma de agir, a minha forma de se comportar, de pensar o mundo, é à luz do reino de Deus. Quando entro neste reino, eu estou me arrependendo daquela outra condição que eu vivia até então. Então, é uma outra visão sobre arrependimento. Às vezes a gente pensa arrependimento do pecado, sim, arrependimento dos nossos pecados, pedindo a Deus perdão por aquilo que nós fazemos contra Ele e principalmente aquilo que nós fazemos contra nós mesmos e contra as pessoas. Isso é motivo de nos arrependermos, mas também é motivo de pensarmos nessa realidade. Você não vai morar aqui para sempre. O máximo que você vai viver aí
80, 90 anos, me perdoe aqueles que já chegaram aos 80, 90 anos, 95. Eu digo, como eu sou um homem de mente velha e meio rabugento, dizem os meus amigos, eu não devo viver até os 80 anos. Talvez eu viva até os 65, 70 anos. Não vou viver para sempre. E nós temos uma esperança, irmãos. E essa esperança é morar na Nova Jerusalém. Uma cidade que foi construída para aqueles que quiseram, que escolheram fazer parte deste reino de Deus. Arrependam-se e entrem neste reino. Olhem como eu estou vivendo. Talvez seriam as palavras de Jesus. Vocês aí olhem como eu estou vivendo. Olhem como é fazer parte do reino de meu Pai. Olha o meu comportamento. Lembram de João Batista? Não, eu não vou te batizar. Você é que deve me batizar. Você é o Filho de Deus. Todo empolgado. E depois Jesus começa a se comportar não conforme a cosmovisão de João Batista. E aí João Batista, duvidoso, pede para que os seus discípulos interroguem Jesus. Vão até Jesus e perguntem se ele realmente é o Messias. E o que Jesus responde, irmãos? Os cegos agora estão vendo. Os aleijados agora estão andando. Os pobres agora estão recebendo uma mensagem de esperança. As mulheres são ouvidas. As crianças, deixem que elas se acheguem a mim, porque só pode entrar no reino de meu Pai quem for semelhante a uma criança. Então é muito simples a gente viver uma vida conforme os padrões cristãos. Basta nós lermos os evangelhos. Basta nós imitarmos o comportamento de Jesus Cristo. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus, caminhante, errando, caindo às vezes, sofrendo, mas em direção a essa realidade de reinado de Deus. Quem me governa? O Pai. Quem me direciona? O Pai. Quem me corrige? O Pai. Quem me alenta? O Pai. Eu tenho uma pessoa a quem recorrer nas horas de alegria e nas horas de dificuldade. O Senhor do reino está comigo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que eu diria, uma mensagem sustentável que jamais passará. E eu convido a igreja, a todos os presentes, que anunciem acerca dessa mensagem. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Hoje a gente pode dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Vamos terminar o culto no horário. E a principal mensagem do Jesus é essa: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem trazido a nós essa consciência. Como eu sempre digo, existem muitas vozes, muitas lideranças, muitas autoridades, tantas informações. Somos bombardeados todos os dias por essas informações. Mas existe uma mensagem singular, uma mensagem que jamais passará, uma mensagem que é sustentável, que pode trazer alegria
que pode trazer salvação ao homem. E essa mensagem é a mensagem do reinado de Deus aqui na terra. Ela já iniciou, ela já começou, e nós queremos te pedir forças para continuar neste caminho. Queremos te pedir iluminação para continuar neste caminho. E queremos te pedir também ousadia, alegria, intrepidez para anunciarmos esta mensagem. Tudo passará, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Este reino de Deus é um reino que veio para ficar. É um reino eterno que jamais passará. Que esta igreja tenha consciência e tome nota disso. É um reino que entra na história e participa da história. E quando essa história terminar, este reino vai continuar. Nós não terminaremos com as nossas vidas aqui, mas as nossas vidas seguirão debaixo das mãos deste grande rei, o Senhor deste grande reino, o Senhor amoroso, compassivo, bondoso, que se fez carne e habitou entre nós, trazendo essa palavra de esperança, quando não havia mais esperança, trazendo essa mensagem de paz, quando não havia mais paz. Acautelai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta o seu coração. Essa foi a mensagem, Pai. Oh, meu Senhor, traz esperança às demais pessoas para a honra e a glória do Senhor por meio dessa palavra. Nos dê uma semana de reflexão, de vivência e nos dê, acima de tudo, a oportunidade de experimentar essa semana este reino de Deus que está em nós e por meio de nós. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.